Torcedor tricolor, é amanhã. Amanhã o Fluminense joga a final da Copa Libertadores da América. Eu imagino que você que esteja assistindo esse vídeo tá ansioso pra caramba. Cara, eu tô muito ansioso, tô muito nervoso, não consigo pensar em outra coisa, não consigo me concentrar em nada. E tenho muitas informações importantes para trazer para vocês que estão assistindo esse vídeo. Porque ontem e hoje foram dias muito movimentados no Fluminense, referente a essa final, e a ansiedade vem tomando conta. Tenho algumas informações para trazer para você nesse vídeo, então desde já eu te convido a assisti-lo até o fim para ficar por dentro de tudo que está rolando com o Fluminense, com o Boca Juniors, com a final da Copa Libertadores da América, e peço para você deixar um joinha nesse vídeo, que ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. A gente está todo dia aqui trazendo as principais informações do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Combinado? Então vamos lá começar com as informações e com as notícias, porque nessa tarde, as torcidas organizadas do Fluminense se reuniram para trazer um comunicado conjunto falando sobre os acontecimentos da tarde de ontem lá em Copacabana. Para quem não está sabendo o que aconteceu, traduzindo no português, claro, porrada. Deu porradaria firme lá em Copacabana, as torcidas do Fluminense foram lá, brigaram com os torcedores do Boca Juniors, e aí causou uma grande comoção na internet, isso e tal, tal, tal. E aí, muita gente, claro, naturalmente, né, desejando que a paz reinasse no Rio de Janeiro, estava pedindo para as torcidas organizadas se manifestarem, e eles postaram um comunicado que eu vou ler aqui para vocês agora. Comunicado conjunto das torcidas organizadas do Fluminense Futebol Clube. Em reunião realizada com a diretoria do Fluminense na tarde de hoje, as torcidas organizadas do Fluminense celebraram um pacto para que os conflitos sejam cessados imediatamente com torcedores do Boca Juniors. Independente de nacionalidade, a rivalidade não pode tolerar atos de covardia, seja contra a história de indígenas e negros, seja contra famílias. As paixões clubísticas não estão acima da honra ou da dignidade humana. Que se separe o joio do trigo, que a punição caiba a quem é devida. Todas as torcidas punirão os integrantes envolvidos em atos de violência com a expulsão dos quadros. Que reine a paz dentro e fora do Maracanã e que o Fluminense Futebol Clube alcance a glória eterna. Esse foi o comunicado. Muitos tricolores que estavam em Copacabana disseram que os argentinos que lá estavam cometeram atos de racismo com a torcida tricolor, com os brasileiros ali em questão, e que isso teria sido combustível para a porrada estancar, falando português claro, lá em Copacabana. Teve muita briga e muita gente começou a ficar nervosa, com medo da Conmebol tirar a final do Maracanã, fazer a final sem públicos, enfim. Eu, particularmente, não estava muito com esse receio, não. Eu achava, né, que a final estaria confirmada no Maracanã, estaria confirmada com o público, mas naturalmente, né, a galera viu aquelas cenas de violência rodando, jornais argentinos começando a querer fazer pressão para que se tirasse a final do Maracanã, para que não se houvesse público, mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, garantiu que vai ter o jogo no Maracanã e com público. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o presidente do Boca Juniors também se reuniram para fazer um comunicado conjunto em vídeo, pedindo a paz e garantindo a realização da partida normalmente amanhã no Maracanã, com o público, tudo certo, tá? Então, você, torcedor do Fluminense, que está um pouco nervoso, está apreensivo, calma, relaxa, fica nervoso só com o jogo mesmo, porque a partida vai rolar amanhã, vai ter público sim no Maracanã, você que está com o seu ingresso, já organiza a sua logística aí para ir para o estádio amanhã, porque está tudo certo, tudo confirmado. O que não está confirmado, né, informação que tinha saído de maneira bem extensa aqui no Rio de Janeiro ao longo da semana, é que os argentinos ficariam lá no Sambódromo, né? O prefeito Eduardo Paes teria disponibilizado o Sambódromo para os argentinos, teria um telão lá para eles assistirem o jogo. Muita gente falou que era uma questão de segurança, né? Reunir eles ali. O Sambódromo é um local mais fechado, então evitaria justamente esses conflitos. Os argentinos não sairiam para a rua para brigar com os tricolores, nem os tricolores conseguiriam ir lá brigar com os argentinos. Isso ficou muito divulgado. Inclusive, a caminhada tricolor que ocorreria de Laranjeiras até o Maracanã foi cancelada. O BEP vetou essa caminhada com esse telão no Sambódromo, nessa reunião, concentração de argentinos no Sambódromo, como argumento. Caminho de Laranjeiras para o Maracanã precisaria passar pelo Sambódromo, acabaria causando conflito. Então, né, parecia que estava tudo confirmado. Só que o Diário Olé, lá da Argentina, confirmou que a torcida do Boca Juniors não vai ter telão lá no Sambódromo, como estava sendo informado. Na publicação deles, eles falam que as autoridades confirmaram
que os torcedores que não têm ingresso vão ter que buscar algum outro lugar para ver o jogo, né? Então, essa logística que teria de telão lá em Laranjeiras, não, desculpa, lá no Sambódromo para receber a torcida do Boca, não vai rolar, o que é muito esquisito, né? Porque foi um argumento para vetar a caminhada, mas agora não vai rolar esse telão. Mas prosseguindo aqui nas informações, meus amigos e minhas amigas, eu quero rapidinho trazer uma declaração do Nino, capitão do Fluminense, zagueiro, né? Importante nesse time, que o Daniel gravou um vídeo mais cedo trazendo a informação dada pelo jornalista André Hernan de que o Nino está acertado com o Nottingham Forest da Premier League. O Nino, a gente sabe, tem contrato com o Fluminense até o final do ano que vem. O Nino é um jogador muito valorizado, frequenta a seleção brasileira e já deixou claro que tem interesse em jogar no futebol europeu. De maneira até surpreendente para mim, hoje de manhã saiu essa informação do André Hernan de que o Nino já teria acertado sua transferência para o Nottingham Forest da Inglaterra. O Nottingham Forest compraria o Nino do Fluminense, claro, mas esses valores não foram divulgados ainda. A notícia era só essa mesmo, de que o Nino está fechado com o Nottingham Forest para jogar lá a partir do ano que vem. Não me surpreende o Nino sair do Fluminense. Me surpreendeu a notícia sair na véspera da Libertadores, dessa maneira, enfim. Achei muito do nada. E aí o Nino hoje já ia dar realmente uma coletiva lá no Maracanã, falando da final, né? Ele como capitão do Fluminense daria essa entrevista coletiva, claro. Foi perguntado sobre o assunto e respondeu, tá? O Nino falou o seguinte, abre aspas, fiquei sabendo hoje de manhã. Não é algo que eu gostaria de falar no momento, porque nada além da final de amanhã me interessa. Então o Nino esquivou, né, do assunto, não quis responder, não falou se fechou ou se não fechou com o Nottingham Forest, falou que está focado para o jogo de amanhã. Sinceramente, cara, a única coisa que me incomoda é essa notícia ter saído agora, né? Pô, não podia sair na segunda, no domingo, enfim, ou até antes, né? Mas beleza. O que importa é que o Nino esteja em campo, esteja bem, para garantir esse título para o Fluminense. Ele, em 2024, sinceramente, já falei isso em várias lives aqui no canal, eu já achava mesmo que o Nino não jogaria no Fluminense. Mais um ano de contrato só, 26 anos, é um jogador que sempre quis jogar fora, tem mercado, valorizado na seleção brasileira, eu já achava mesmo que ele não jogaria no Fluminense em 2024. Mas agora isso é uma informação que tem que ser confirmada. O André Hernan traz que ele está fechado com o Nottingham Forest da Inglaterra. Mas o mais importante para a gente hoje, né, véspera da final da Libertadores, não é onde o Nino vai jogar em 2024. Sinceramente, para mim, se ele der o título do Fluminense, se ele levantar a glória eterna como capitão, ele pode jogar onde ele quiser. Mas o Nino tem que jogar, né? O Nino tem que jogar. A gente sabe que o Nino teve aquela questão de ter sofrido uma lesão, uma entorse no joelho lá nos treinos da seleção brasileira. Ficou ali como dúvida, né, para a final, muita gente nervosa, com medo, mas aparentemente o Nino veio se recuperando bem para estar apto para a final. E foi perguntado, claro, sobre isso nessa entrevista coletiva de hoje e afirmou o seguinte, vou abrir aspas, estou muito bem, graças a Deus. Foram semanas de muita dedicação de muita gente, preparação física, fisioterapia e nutrição. Chego 100%, muito feliz com a minha condição física. Então, o Nino garantindo, né, que está à disposição, que está 100% apto e deve jogar, né? O Fernando Diniz tem o Nino como um jogador de confiança, titular desse time. Aliás, o Nino já era titular com o Fernando Diniz em 2019, na primeira passagem dele. Agora, em 2022/2023, cada vez mais consolidado como o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Vai jogar, então, a Libertadores, já que ele está apto, já que ele está 100%. Então, de dúvida no time do Fluminense, resta a questão do meio-campo. A torcida tricolor já vem nesse dilema já há quase 2 meses, que é a história do 4-3-3 ou do 4-2-4. Fernando Diniz, no jogo de ida contra o Olímpia, nas quartas da Libertadores, surpreendeu e escalou o Fluminense num 4-2-4, com John Kennedy e Cano formando uma dupla de ataque. Para essa final, muita dúvida, por quê? Porque o Alexander, que era o titular no 4-3-3 anterior do Fluminense, voltou de lesão, mas não está na sua melhor forma. Inclusive, o jogador mais cotado para jogar como volante nessa partida, caso o Diniz opte pelo 4-3-3, é o Martinelli, não é nem o Alexander. Daniel também falou sobre isso num vídeo mais cedo, a informação do Magno Navarro, de que o Diniz iria com 4-2-4 na partida de amanhã, que ele já está treinando dessa maneira. Então, segundo o Magno Navarro, o Fluminense iria a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Ganso, Keno, Arias, John Kennedy e Cano nesse 4-2-4, Martinelli, portanto, ficando no banco. O Fernando Diniz também deu coletiva hoje no Maracanã e, claro, falou sobre o assunto.
Vou abrir aspas aqui para a declaração do técnico do Fluminense. Diferente do Almiron, vão ter que imaginar. Tem essas possibilidades, talvez outras. Se a dúvida está aí, vou deixar como está. Com o John Kennedy, você ganha mais profundidade. E com um cara no meio, em tese, você ganha mais recurso no meio de campo. A base da minha estratégia é colocar o melhor time para cada jogo. E é o que eu vou fazer amanhã. Então, Fernando Diniz, né, falando português claro, fugiu da resposta, não vai dar nenhum spoiler para o Boca Juniors. A gente vai ter que descobrir isso amanhã às 4 da tarde, quando sair a escalação oficial nas redes sociais ali do Fluminense, quando os jornalistas divulgar. Fernando Diniz não vai dar esse spoiler. Ele fala aqui, né, que tem essas possibilidades, Martinelli no meio ou John Kennedy lá na frente, mas que existem outras, né? O Fernando Diniz pode surpreender, a gente sabe da capacidade do nosso treinador de surpreender não só o adversário, como a gente também, como torcedor. Então a gente vai ter que ficar um pouquinho mais nessa agonia para saber quem joga amanhã, quem vai ser titular, mas o mais importante disso tudo é que quem jogue, quem seja titular do Fluminense, garanta o título, traga a glória eterna para Laranjeiras, porque, meu Deus do céu, gente, eu não consigo pensar em outra coisa, eu tô muito pilhado essa semana. Beleza? Eu quero que você deixe um comentário aqui também. Tá nervoso com o jogo de amanhã? Deixa um comentário aqui pra gente trocar aquela ideia. Tá confiante? Comenta aí o palpite. Quanto você acha que vai ser a final amanhã? Deixa seu palpite aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.